Olá, os brasileiros já pagaram 500 bilhões em impostos esse ano, conforme registrou no último dia 2 de junho o painel do Impostômetro, que fica em frente ao prédio da Associação Comercial de São Paulo, no centro da capital paulista. Para debater a carga tributária do país, o Contraponto recebe o coordenador do curso de Economia da Unifra, professor Alexandre Reis, e o presidente do Sindicato dos Comerciários de Santa Maria, Rogério Reis. Sobrenome. Tudo Reis. Rogério, o atual governo excluiu e reduziu alguns tributos, como de carros, materiais de construção, né, como o IPI. Esse incentivo ele é suficiente para aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada, ou é preciso ainda fazer uma reformulação no sistema tributário brasileiro para realmente dar essa alavancagem no número de empregos? Na verdade, não somente nos empregos. Na verdade, o governo, quando ele lançou essa questão do IPI, da redução dos impostos através do eletrodoméstico, nos veículos, o governo lançou, sim, quando ele lança essa proposta, ele lança a proposta no momento de crise, que houve um momento da crise mundial, e o governo, para tentar, pelo menos, aonde a indústria automobilística foi atacada, foi atingida, o governo lança uma proposta de recuperação da economia, ou assegurar, pelo menos, a questão da economia no aquecimento, apostou no aquecimento da economia. E nós entendemos, então, que com isso, em alguns setores, não só criou o emprego, como manteve o emprego. Porque nós vimos que na parte principalmente da indústria, houve uma redução acentuada de desemprego. E por isso, nessa questão do comércio, o governo lançou a redução do IPI, ela foi bem-vinda. Foi bem-vinda que tão logo ele lançou para a questão do eletrodoméstico. Então, nós entendemos que foi uma forma que o governo encontrou de enfrentar a crise e tentar manter a economia do comércio, pelo menos, nivelada, para que ela não sofresse tanto em função da crise, visto que a própria GM passou por dificuldades nos Estados Unidos e, com isso, também as outras montadoras tiveram dificuldades, aonde foi o núcleo da crise mundial, que foi nos Estados Unidos. As montadoras, elas tiveram, aqui no Brasil, tiveram essa oportunidade do governo através do IPI com a redução de impostos. Então, ela gerou empregos e manteve os empregos, se pode dizer isso. Foi mais, então, uma medida emergencial, exatamente. Mas não com aquele principal objetivo de dar aquela alavancagem que a gente sempre espera. Né? Na verdade, não houve isso porque ela teve um início e teve um fim. Né? Embora nós ainda lutamos, nós ainda pensamos e acreditamos que a redução do IPI ela deva ser acrescentada em outros setores, que depois veio também na área da construção, veio nas ferragens, no material de construção. Então, isto prova para nós que hoje o próprio governo ele pode abrir mão de algumas situações, que seria em termos de impostos, para que isso possa fazer um aquecimento na economia. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil segmentos que precisam estar atrelados, precisam caminhar junto para que, com incentivos do governo, para que a economia possa ser aquecida. Nós temos aí, por exemplo, a questão dos alimentos, que hoje a demanda ela é grande, todo mundo no mundo precisa se alimentar, então a incrementação de impostos que fosse, redução de impostos na área dos alimentos, ele atingiria um outro setor, que seria a demanda da agricultura. Então nós teríamos outra visão em cima da agricultura, a demanda na agricultura, que ainda nós estamos lutando, estamos brigando por isso, para que a parte da alimentação seja atendida também pela redução do IPI. Que abrange diversos setores. Vários setores, com certeza, segmentados. Professor Alexandre, o presidente Lula, há alguns dias, num discurso de improviso, na 33ª reunião da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, disse que tinha orgulho da carga tributária do Brasil. Ele citou que alguns países que têm uma carga tributária de 10% não têm Estado, né? O Estado não pode fazer absolutamente nada. O senhor concorda que o presidente deve ter orgulho dessa carga tributária?
Bom, antes de responder, na verdade, e já esclarecendo isso, a importância dessa questão de carga tributária, a favor ou contra, ou se é positiva ou negativa, eu acho que toda a sociedade tem que entender que carga tributária é essencial, necessário para a questão da manutenção, né, e da questão dos serviços que um Estado tem que servir para a sociedade. Então, na verdade, essa seria a primeira coisa que seria que ter que se respondido, ou seja, o Estado ele não vai sobreviver sem sua arrecadação, sem a sua receita. E a receita do Estado é através da carga tributária. Então, um Estado forte, não necessariamente um Estado que tenha uma tributação de 100% ou menos um pouco disso, né, ele tem que ter essa receita. Né, como as empresas no lado privado também vão ter a sua receita para se manter, para pagar suas contas, etc. E a questão da sua lucratividade. Isso é uma coisa que tem que ser bem clara. Então, na verdade, em parte, o que o presidente Lula fala, no sentido de que um Estado presente na economia, com uma carga tributária, que eu acho que ele deve estar respondendo no sentido que seja ideal, né, ela é suficiente e necessária. O que a gente tem que discutir é se esse peso da carga tributária e como essa carga tributária está sendo, vamos dizer assim, cobrada, né, dos agentes econômicos que existem, ou seja, os setores, né? Ou seja, será que essa carga tributária, e uma outra pergunta, né, será que essa carga tributária está sendo corretamente cobrada, né? Aí a gente vai ver o seguinte, né, existem estados, né, que cobram mais sobre a questão do capital, menos sobre o trabalho, pensando nos fatores de produção, mais sobre a questão da terra, né? Enfim, isso de fato ainda é muito difícil de tu tentar fazer uma equidade nisso, né? Quer dizer, cada setor vai querer pagar menos, né? E depois vai querer o contrário, vamos dizer assim, querer os benefícios maiores do que os outros, né? De fato, então, se a gente for pensar na carga tributária brasileira, hoje, né, olhando os números, né, estatísticas, né, ela tem ainda muitos problemas, né? E problemas assim que podem afetar vários setores da nossa economia e vários agentes, inclusive até o próprio Estado, né? Ou seja, um exemplo típico, para ficar mais claro a conversa aqui entre nós, né, a questão do tributo estadual ICM. Né, ele é extremamente controverso, várias leis, né, várias coisas modificações, tá? E, de fato, ele é aquilo que toda a sociedade entende como o ICM, que é um efeito cascata, que é pago em várias formas da economia, né, enfim. Só que, por outro lado, é um imposto muito fácil de ser cobrado da sociedade, né?